Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não conhece o canal, o meu nome é Luiz Padalino. E o meu, Alessandra do Amaral. E hoje iremos trazer um assunto muito requisitado e pedido por vocês: libido. E por acaso, vocês devem conhecer alguém que já teve problemas em relacionamentos devido à falta de libido. É claro que existem outros fatores, como fatores psicológicos, de afinidade, mas a deficiência do desejo sexual é um grande contribuinte para isso. Quem sabe hoje nós não podemos pôr um fim nisso, pois vamos trazer o melhor remédio de todos, que é o conhecimento. E falando em conhecimento, se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza absoluta que obterá uma informação muito abrangente sobre tudo que se refere ao desejo sexual. Esse é um assunto um pouco mais técnico, mas é para você que quer se tornar um grande especialista da área. Eu acabei falando um pouco rápido nesse vídeo, então talvez você se sinta mais à vontade, diminuindo um pouco a velocidade nas configurações do YouTube. E temos uma novidade, né, Padalino? Com certeza, estamos lançando um produto extremamente interessante, extremamente especial, chamado Libido Hack, que eu posso lhe assegurar, sem sombra de dúvidas, é o produto mais completo e eficiente, seja do mercado nacional ou internacional. Afinal de contas, une diversos ativos de forma inteligente e sinérgica para trazer um resultado satisfatório, envolvendo todos os pequenos pormenores e vias referentes à libido, que desejo sexual, que você aprenderá hoje nesse vídeo. Inclusive, é uma fórmula unissex, serve tanto para o homem quanto para a mulher. E você não precisa se afobar. Em breve faremos um vídeo explicando o mecanismo de ação de cada um dos compostos. E se você já quiser adquirir o produto, é só acessar o link que vamos deixar na descrição do vídeo. E fique atento, não percam as novidades. Em breve postaremos também um e-book que falaremos sobre a saúde sexual, seja libido, disfunção erétil, ejaculação precoce e até mesmo NoFap, oferecendo soluções diferenciadas, sofisticadas e modernas para resolver esses tipos de questões. E vocês já sabem, né? Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam para a gente continuar com esse conteúdo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida para ser respondida posteriormente. Eu quero ver interação, hein, galera? Interajam aí e esperamos sinceramente que vocês tenham um excelente vídeo. Hoje falaremos de um assunto extremamente interessante e requisitado pela grande maioria das pessoas: libido e sexo. Você está preparado para destrinchar o tema e quem sabe tornar-se um super-herói ou uma super-heroína do desejo sexual? Para tal, antes devemos definir corretamente o que é a libido. Libido pode ser definida como uma força motriz, aquela força inata, intrínseca, ou seja, presente em todos nós, que nos leva à conquista, à busca do prazer. Mas existem diferentes tipos de prazeres, desde aqueles mais fundamentais e básicos até os de alta ordem. Ou seja, libido é a força motivacional inata, representada pelo desejo, necessidade, impulso, instinto, apetite, que manifestamos, expressamos de forma física e consciente, e que antes, ou seja, de forma antecipada a atingir um objetivo, fazemos um planejamento. O neurotransmissor dopamina está diretamente envolvido nesse sistema. Dentre os prazeres fundamentais, temos a comida e o sexo. E aqueles de alta ordem, possuímos nossos objetivos monetários, artísticos, musicais, altruísticos, ou seja, a concepção de nós mesmos e ações que visem o benefício do próximo, ou até mesmo nossos objetivos de evolução espiritual, aqueles transcendentais. Uma boa libido é representada também por um bom propósito de vida, e a falta deste está associada, por exemplo, com a depressão e o sentimento de vazio interior.
Existem também 3 principais componentes da libido: o drive, as crenças e a motivação. O drive ele é subdividido entre o manifestado e o biológico. Manifestado é todas as suas fantasias, pensamentos e sonhos do desejo sexual. E o biológico, as respostas neuroendócrinas que serão abordadas ao longo desse vídeo. Você possui também suas crenças, ou seja, suas expectativas e valores em relação ao sexo e relacionamentos. Qual é a sua visão de vida? Existem pessoas que acreditam que o sexo é um pecado, outras não. Expectativas são diferentes, respostas finais serão diferentes. Você também tem a motivação, seja ela interpessoal ou psicológica. Qual é a relação com o seu parceiro? Quão bem você conhece ele, né? Qual é a conexão que existe entre ambos? E quão bem você conhece suas próprias emoções, a si mesmo? Tudo isso está envolvido, então, nos componentes da libido. E nós podemos dividir a libido em 3 fases principais: a inicial, a apetitiva e a final. Na inicial, nós temos o estímulo, aquele interesse inicial de ir atrás do parceiro. Já na apetitiva, é o planejamento, a antecipação do momento. Assim como o caçador, que planeja a caça, o homem ou a mulher cria uma estratégia de como conquistar aquela pessoa. E nessa fase, há a participação da dopamina e principalmente do glutamato. Essa via é mais elevada em maníacos sexuais. E olha só, tem um estudo que mostra que o sistema neuroendócrino desses é igual a de uma pessoa normal, não justificando então tal comportamento ou até crimes causados pelos mesmos. E temos também a fase final, a fase dos finalmente, da consumação, a fase da transa, também chamada de lepo-lepo, rally-rola, tem vários nomes. E essa ação acontece através das vias dopaminérgicas. Tanto a consumação quanto o planejamento, apesar de similares, agem em núcleos cerebrais diferentes. E para então conhecer as vias da libido, precisamos compreender sua neurobiologia e ter a consciência de que ninguém dirige uma empresa sozinho, é sempre necessário uma equipe. E existe uma hierarquia dos aliados, daqueles que ajudam a otimizar a libido. Temos, por exemplo, os presidentes, os diretores e os gerentes. Presidentes representados pela dopamina e principalmente pelo rei da libido, o glutamato, o qual é potencializado pela própria dopamina. O glutamato em excesso é ruim, mas na quantidade necessária é imprescindível para uma boa resposta da libido. Temos também os diretores, que são os hormônios sexuais masculinos, ou seja, os andrógenos, como a testosterona, a DEA, a androstenediona, entre outros, e os hormônios femininos sexuais, como os estrógenos. E os gerentes, o ácido nítrico, o hormônio estimulante de alfa-melanócitos, ocitocina, orexina, noradrenalina e até mesmo progesterona, o qual iremos entrar em detalhes daqui a pouco. Imagine que todos esses executivos trabalham numa empresa chamada Complexo Reprodutor Telodienfálico, que através de diferentes vias e núcleos cerebrais atingem 2 principais áreas. A área da estratégia, do planejamento, da caça, chamado de núcleo accumbens, onde uma predominância de receptores de dopamina do tipo 2 e a potencialização do glutamato. E a área responsável pela consumação, pelos finalmente, chamada de área pré-óptica medial, onde a predominância de receptores de dopamina do tipo 1. Você sabia que nessa empresa, espalhada por ela, há diversos receptores de hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos? Vamos conhecer um pouco mais então sobre esses núcleos. Falaremos do núcleo accumbens, conhecido como NAC. Ele é o circuito que te dá o tesão, o desejo, o drive sexual. É o comportamento apetitivo. Também te motiva a ir atrás dos seus objetivos. Está relacionado com o planejamento e antecipação, como anteriormente falado. Disfunções no NAC estão relacionadas também a comportamentos de vício, Ele é envolvido no seu sistema das emoções, o sistema límbico, e o córtex, propriamente dito, responsável por funções executivas do planejamento per se. Você sabia que nesse núcleo possuímos a área de Brodmann 10? E ela é responsável pela concepção de nós mesmos e planejamento do futuro. Olha só que interessante, fornecendo flexibilidade cognitiva, lhe permitindo fazer infinitas estratégias para atingir diferentes objetivos. Temos também a área responsável por instintos primitivos inerentes, a área pré-óptica medial,
que está envolvida então pela consumação, pelos finalmente, ou seja, pela ejaculação, com objetivos de reprodução. Você caçou, agora você irá comer. É a ingestão, representando também luta e fuga. Você gosta ou sabe dançar, você sabe que deve haver então uma perfeita harmonia na dança para que um parceiro não pise no pé do outro e a mesma não se concretize. Da mesma forma, essa perfeita harmonia deve prevalecer na dança da libido. Diversos fatores então irão aumentar o presidente da libido, a dopamina, que irá potencializar o rei da libido, o glutamato. Dessa forma, o hormônio sexual feminino estradiol irá diretamente aumentar a dopamina, mas também aumentar noradrenalina e ocitocina, que favorecerão esse quadro. Você sabia que o estradiol aumenta o hormônio estimulante alfa-melanócitos, que possui um mecanismo diferenciado para o aumento do desejo, pois possui receptores espalhados no sistema das emoções, ou seja, o sistema límbico. E o hormônio feminino estradiol ele é interdependente, ou seja, ele necessita da presença do hormônio sexual masculino, a testosterona. Eles agem juntos. Eles agem juntos, por exemplo, para aumentar o óxido nítrico, aumentando então a dopamina, que a testosterona sozinha também faz, e, junto a outros hormônios esteroidais, é capaz de aumentar a orexina, que também irá impulsionar a dopamina, que irá potencializar então o glutamato, através principalmente dos receptores AMPA lá no núcleo accumbens, potencializando o fenômeno que nós conhecemos como um enorme tesão. Agora que você já conhece como funciona o trabalho dentro da empresa, por que não conhecer um pouquinho mais sobre cada trabalhador? Entre os presidentes temos a dopamina, que apesar de ter ações sistêmicas no organismo, sua principal função no que se refere à libido é a potencializar os efeitos do rei da libido, o glutamato. Porém, o neurocircuito dopaminérgico pode entrar em depressão, ou seja, em deficiência se você tiver vícios dos mais gerais possíveis, como por exemplo o excesso de masturbação. Você conhece, por exemplo, aquele rapaz conhecido como Zé Punheta, o famoso Zé Gotinha, que causou uma deficiência considerável neste circuito, minando a sua libido. O mesmo pode ser restaurado com uma técnica que está em moda hoje em dia, chamada de NoFap, né? Olha só que interessante. E o glutamato, o rei da libido, né? Ele age lá no núcleo accumbens, como falado anteriormente, através da ação dos receptores AMPA. O excesso de glutamato pode ser neurotóxico, mas em quantidades adequadas é imprescindível para aquele desejo sexual realmente adequado. Temos também com ação importantíssima os diretores. Vamos falar da testosterona, que não é apenas responsável pelo crescimento do pênis, mas para te dar aquela sensação de confiança, de autoestima perante a outra pessoa do outro sexo ou qualquer adversidade na vida. Você já ouviu falar, por exemplo, aquela expressão testo up? Estudos embasam isso é realmente real. Ao passo que você visualiza um conteúdo erótico, a sua testosterona começa a aumentar exponencialmente. Olha só que interessante. Outro hormônio importante é o estradiol, o hormônio feminino, responsável pela lubrificação vaginal, pelo aumento do clítoris, pela fertilidade, também pelo comportamento sexual e etc. Mas só é útil quando associado a outros andrógenos. O estradiol tem que estar de mãos dadas com a testosterona. Mas o seu excesso, encontrado muito em mulheres que fazem uso de anticoncepcional, causa um aumento da serotonina de forma aguda, acabando de vez com a libido da mulherada. E citando os últimos, mas não menos importantes dos gerentes, nós temos, por exemplo, a progesterona, que tem uma sinergia incrível com o estradiol. A noradrenalina, que em excesso pode prejudicar a ereção, mas em quantidades corretas, é fundamental para um excelente desejo sexual. Quando você utiliza, por exemplo, o MDMA, conhecido também como êxtase ou droga do amor, você quer socializar com todo mundo, você quer amar todo mundo, porque você não apenas aumenta a noradrenalina, dopamina, entre outros fatores, mas aumenta também a ocitocina. E falando nela, você pode conhecer mais a respeito vendo meu vídeo sobre o assunto. A ocitocina não apenas melhora o desejo, a excitação, mas como também aumenta a ereção. Ereção esta também é aumentada pelo óxido nítrico, que você pode conhecer um pouco melhor vendo meu vídeo sobre tadalafila. E o óxido nítrico favorece a ereção. E você achava que era só isso, mas não, agora você sabe que também atua muito na libido, no desejo, né? E atua em diversos receptores endógenos diferentes. Você tem os hormônios estimulantes de alfa-melanócitos, né? Que além de ser estimulado e estimular o estradiol, é espalhado pelo sistema das emoções, os receptores, o sistema límbico, né? O DEA, outro andrógeno, importantíssimo também na ereção e na lubrificação vaginal, e até mesmo o DHT.
Muitas pessoas acreditam, né, que o DHT tem uma influência enorme na libido por ter um poder androgênico fortíssimo, mas estudos são claros e mostram que essa influência não é tão grande assim, dizem que até nem tem influência, e o excesso do mesmo pode ser inclusive prejudicial. Não podemos, no entanto, confundir a bunda com as calças. Libido é completamente diferente de ereção, embora muitas pessoas façam esse tipo de confusão. Libido é o seu desejo sexual, né? Os quais os mecanismos agora você já conhece. E ereção é a capacidade de manter lá o seu garoto, seu menino firme e forte durante a batalha. Existem fatores que ativam ambas as vias de forma concomitante, como por exemplo o óxido nítrico, a testosterona e a ocitocina, e o peptídeo liberador de gastrina que age diretamente favorecendo a ereção. Seria interessante para você saber como manter ereções mais fortes e prolongadas e diminuir o tempo entre um round sexual e outro, isso é, logo após a ejaculação você se restaurar de forma mais rápida e repetir a brincadeira. Se você tiver esse tipo de interesse, escreva nos comentários para considerarmos a possibilidade de darmos continuidade na série de vídeos a respeito desse tema. E você deve imaginar que toda empresa tem a sua concorrência, né? E o que concorre com a libido, que diminui a libido, é a prolactina, serotonina, opiáceos, endocannabinoides e o hormônio cortisol, tanto ele muito alto quanto muito baixo. Vamos ver como que funciona. Por exemplo, opioides e endocannabinoides podem inibir o GnRH, impedindo o bom trabalho dos diretores, sejam eles os estrógenos ou os andrógenos. Junto ao cortisol, o endocannabinoide também bloqueia a ação da progesterona. Junto à prolactina, o cortisol bloqueia a ação dos andrógenos. E, junto à serotonina, os três bloqueiam a ação da dopamina, né? E a sua serotonina por si só bloqueia a ação do óxido nítrico. Olha só que coisa realmente prejudicial para a sua libido. Vamos falar agora da concorrência, dos trabalhadores da concorrência. Quem são aqueles que diminuem a libido? Vamos começar falando da serotonina, que em excesso pode aumentar a fadiga pós-ejaculação, aumentando o tempo entre uma transe e outra, também chamado de período refratário. A mulherada às vezes reclama que os homens demoram um tempo para dar aquela recuperada para o segundo round. Tá vendo? É culpa da serotonina. Ela também diminui a libido. E olha só, tem um estudo mostrando que mulheres que utilizando antidepressivos que aumentam a serotonina, que tiveram a libido zerada, reverter esse quadro utilizando a tadalafila. E ela também diminui a ereção, o orgasmo, e bebês podem nascer com deficiência no circuito da libido devido ao uso dos antidepressivos pelas mães em gestação. Também diminui a orexina, você fica com aquela moleza o dia todo. Temos também o hormônio prolactina, né, que quando elevado é um dos principais responsáveis pela disfunção erétil. Sempre que eu vejo alguém com prolactina elevada no sangue, eu tenho certeza que essa pessoa não consegue ter uma ereção adequada. Pessoas com dores crônicas que usam a longo prazo remédios opiáceos também terão problemas. Ou pessoas que fumam maconha, que cronicamente estimulam o sistema endocannabinoide através dos receptores CB1 muito presentes no cérebro. O mesmo não acontece, todavia, com o óleo, que atinge outros receptores. O óleo de maconha atinge os receptores CB2, não causando problemas. No entanto, no que tange ao fumo da erva, alguns estudos falam de efeitos bifásicos, onde doses baixas poderiam estimular a libido e doses altas inibir. Este último é o consenso mais aceito atualmente, na inibição da mesma, né? E temos também o cortisol, responsável pelo estresse, pelas cobranças diárias, né? E outras condições como infecções crônicas, etc., que podem causar disfunções imunes, metabólicas, psicológicas e etc., interferindo negativamente em sua libido. Eu tenho certeza que você está curioso ou curiosa para conhecer os protocolos que irão lhe tornar o rei ou a rainha da libido, mas antes, você deve conhecer os motivos pelos quais você pode estar com a libido baixa, ou seja, problemas que porventura estão prejudicando sua libido. Algumas patologias, algumas doenças, né, que diminuem o óxido nítrico, seja diabetes, aterosclerose, hipertensão e etc. E infecções crônicas que cronicamente aumentam a serotonina de uma forma negativa,
problemas relacionados ao eixo do estresse, depressão e ansiedade, né? Ou seja, problemas neurológicos, psicológicos e etc. E até mesmo um desequilíbrio em qualquer via que controla a libido, seja uma deficiência hormonal, metabólica ou até mesmo uma não adequação de uma proporção perfeita, ou seja, de um perfect ratio entre a testosterona e o estradiol que veremos mais adiante. E talvez um dos principais motivos para minar sua libido nos dias atuais seja o uso crônico de fármacos. Mulheres que utilizam, por exemplo, anticoncepcionais terão uma deficiência muito grande de testosterona, ou até mesmo um aumento de prolactina, ou até mesmo do estradiol, que em excesso irá aumentar a serotonina, influenciando negativamente o quadro. E falando em serotonina, qualquer antidepressivo que estimule este neurotransmissor será muito prejudicial. Entre os mais famosos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, entre outros. Olha quão extensa é a lista. Medicamentos que diminuem noradrenalina, dopamina ou até aumentam a prolactina, como você pode ver aqui na lista, também serão realmente prejudiciais. Atletas de fisiculturismo que têm a mania de utilizarem inibidores de aromatase ou tamoxifeno em doses mais elevadas irão causar uma deficiência de estradiol, não sentirão então a verdadeira libido, né, da forma correta como deveriam. O uso de finasterida também, que diminui o DHT, pode prejudicar o quadro, embora alguns usuários não relatem essa queda de libido com o uso deste fármaco. Chegou a hora que todos estavam esperando. O que eu faço para ter aquela super libido? Por onde eu começo? Primeiro, faça alguns exames importantes. Veja se a sua saúde está em dia e regule as vias inibitórias ou excitatórias. Por exemplo, veja se seu cortisol está muito alto ou se a sua prolactina está elevada, se você está usando muita maconha ou se você usa algum medicamento para dor crônica ou antidepressivos que podem estar atrapalhando por elevar muito a serotonina. Corrija isso. Também você pode aumentar a sua testosterona, ou se você precisa melhorar o seu óxido nítrico ou o seu estradiol, se você precisa de mais ocitocina, ou também melhore os seus hábitos de vida, faça exercícios, faça uma dieta adequada, se alimente bem. E a próxima etapa é retirar aquilo que pode estar prejudicando, como os fármacos inibitórios falados aqui anteriormente. Mas antes, procure o seu médico, um profissional de confiança, para lhe orientar melhor em relação a isso. E só então, adicione ao seu caso aquele suplemento ou fármaco-chave para dar aquele up na sua libido. Existem então diversas abordagens interessantes que podem ser utilizadas. Você pode, caso precise, aumentar o estradiol, utilizar maca peruana, muita gente gosta disso, entre outros, né? Estimular a dopamina fazendo NoFap, utilizando mucuna pruriens, entre outras substâncias. Dou um destaque aqui para a filbanserina, que é divulgado comercialmente como Viagra feminino, olha só que interessante. Pode também estimular a noradrenalina através de exercícios físicos ou antagonistas alfa-2 adrenérgicos. O mais famoso entre eles é o medicamento ioimbina, que deve ser receitado somente sob prescrição, né? Uma vez que pode aumentar os batimentos cardíacos e ansiedade. Inibidores da serotonina dos receptores 5-HT2A, né? De forma natural, o açafrão, a cúrcuma, a ginkgo biloba, entre outros medicamentos, mais uma vez aqui o Viagra feminino. Você pode utilizar a ocitocina, né? Veja o meu vídeo a respeito e as técnicas pelas quais você pode otimizar essa via, deixando sempre o estradiol adequado, um dos principais estimuladores da ocitocina. E o óxido nítrico, veja meu vídeo de Tadalafila, que lá eu ensino como você fazer isso, né? Mas existem então diversas abordagens, desde naturais até farmacológicas, que você pode averiguar na lista. Você pode também estimular os hormônios estimulantes alfa-melanócitos, né? Através do uso de peptídeos, como o melanotan 2 ou o PT-141. O melanotan 2 é conhecido por causar um efeito de bronzeamento. Pessoas utilizam e ficam com a aparência bronzeada, mesmo sem tomar sol. Olha só que interessante. Enquanto que o PT-141 tem uma ação muito mais direcionada para a libido, né? Inibidores da endopeptidase, algo novo para mulheres, né, que favorece um aumento do VIP vaginal, melhorando então a lubrificação
e o prazer da região. Existem agonistas da prostaglandina E1. Antigamente, você já ouviu falar num medicamento chamado Caverject, que você tirava uma injeçãozinha e aplicava no pênis para ele ficar duro a noite toda. Hoje em dia você não precisa mais usar a injeção, existe o creme, né? A marca, por exemplo, Vitaros, acredito que possa ser manipulado hoje em dia, o famoso aloprastadil tópico, que você utiliza, você quer, né, ficar lá a noite inteira funcionante, você consegue, embora eu não recomende isso sem uma boa análise e prescrição de um profissional competente. Antagonistas opiáceos, até mesmo estimular a orexina através de uma dieta cetogênica, alimentos fermentados e etc. E também, principalmente, estimule a sua testosterona. Este hormônio pode então ser estimulado através de diversas técnicas, suplementos como DEA, o Long Jack, qual eu possuo um vídeo que você pode conferir, Mucuna pruriens e etc. Você pode também utilizar técnicas e dicas muito especiais, como por exemplo, a utilização da testo sublingual, um decanoato de testosterona, qual você pode utilizar meia miligrama, né? E você irá ter um início da libido 30 minutos após o uso, um pico de 3 a 4 horas depois, e qual poderá durar até 6 horas, podendo utilizar somente naqueles dias mais especiais. Em homens, a testosterona no saco escrotal também é muito interessante, porque nesse tecido existe uma altíssima permeabilidade, tendo um efeito de 5 a 6 vezes superior do que o uso da testo transdérmica tradicional. A fórmula, no entanto, deve ser livre de álcool, sem álcool, né? Geralmente em uma proporção de 50 mg por ml, e uma sugestão que mostrou benefícios em estudos é de 12 a 25 mg. De 1 a 1.9 a 2.8 horas logo após o uso, você vai ter então um pico dessa libido bem interessante. Você deve então estar se perguntando qual que é a proporção perfeita entre os hormônios sexuais masculinos e femininos para uma excelente saúde e uma magnífica libido. Isso vai depender do seu sexo. Se você é homem, você quer uma predominância de testosterona sobre o estradiol. Se você é mulher, você quer o contrário, uma predominância do estradiol sobre testosterona. Mas não confundam, testosterona é essencial para a qualidade de vida da mulher, e a maioria hoje em dia possui deficiência, estamos falando aqui de proporções. Agora olha que interessante, se o homem apresenta o padrão feminino de alto estradiol e baixa testo, muito encontrado por exemplo em TPC, em atletas que utilizaram ciclos de esteroides anabolizantes e após o término destes começaram a utilizar a terapia pós-ciclo, apresentando esse quadro. Em muitos casos você consegue visualizar que estes conseguem ainda assim não ter uma boa libido, porém uma baixa qualidade de ereção, né? Vale a pena notar. E quadros que prejudicam em muito sua libido em ambos os sexos. É quando não há a predominância de um hormônio sobre o outro, quando há o excesso, a diminuição e até mesmo o equilíbrio entre os parâmetros. Quando há, por exemplo, uma testo equilibrada e um estradiol mais baixo, por exemplo, entre diversas outras combinações, os quais os casos você pode ver aqui na tabela à direita, né, representada pelo estudo que está aqui aparecendo em questão. Mas como que eu então mantenho números perfeitos para que em meus exames laboratoriais eu mantenha uma excelente libido o ano inteiro? Quais são os parâmetros, quais são os números? Olha só, não existe um consenso definitivo sobre isso. Depende muito da prática e da experiência de cada pessoa. Porém, alguns autores de livro sobre testosterona, como Nelson Vergel, fizeram uma formulação muito interessante que se adequa, né, que serve para homens. Por exemplo, você pode pegar sua testosterona total e dividir por 13. Pegar novamente sua testosterona total e dividir por 20, o seu estradiol deve estar compreendido na faixa entre um resultado e outro. É óbvio que devemos também considerar a testosterona livre, o DHT, SHBG e etc, né? Porém, esse resultado, para muitas pessoas, é interessante que eles alegam que favorece a libido e muito. Eu particularmente acho que talvez esses resultados, né, através dessa fórmula, favorecem um pouco mais um excesso de estradiol acima do que deveria ser. Por isso que eu digo, é algo realmente muito individual, que depende da experiência e prática de cada um.